Olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, te guardando, te protegendo, mas, acima de tudo, nos dando a condição de enxergar a sua bondade, o seu amor todos os dias, fazendo de nós seres mais gratos. E que, em decorrência dessa gratidão, dessa percepção do bom de Deus para conosco, nós sejamos mais confiantes nele, mais cheios de fé. Quero mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Peço um pouco perdão a você, talvez o áudio não chegue tão bom, estou um pouco rouco, mas por favor, nada de mais, só rouquidão de falar mesmo durante o trabalho. Mas eu queria compartilhar contigo mais uma vez a palavra do Senhor, a partir do texto de Romanos, capítulo 6, os versos que vão de 15 a 18, que diz assim: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma dos livros chaves da Bíblia Sagrada, porque na carta de Paulo aos Romanos, assuntos extremamente pontuais, importantes, icônicos da fé cristã são tratados aqui. Paulo fala sobre a justificação por meio da fé. Paulo fala sobre a salvação advinda da graça e não por fruto de práticas religiosas ou obediência a leis religiosas. Paulo fala, dentre muitas coisas, sobre pecado. E desde o primeiro capítulo ele começa a tratar sobre isso, ira divina, pecado, consequências do pecado. Mas também ele engloba no capítulo 3 todos os seres humanos dentro de um mesmo pacote, como sendo todos pecadores destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos criados por Deus, todos nós pecamos contra Deus e fomos afastados daquela configuração a qual Deus chega à conclusão depois de toda a criação e diz: tudo é muito bom. Isso foi destituído em nós. Mas o que me chama a atenção nesse texto, e eu tenho pensado durante essa semana, é que Paulo fala sobre uma deliberação, de uma escolha, de uma entrega voluntária a essa condição pecaminosa, que segundo Paulo se tornou intrínseca em nós. Nós nascemos com todas as tendências, pulsões, a em algum momento buscar as nossas próprias vontades e não a de Deus, de fazer o que é mais agradável a nós e não a Deus, de viver segundo os nossos próprios propósitos e não de Deus, de ao longo da caminhada dizer a Deus um grande lixe-se, né? Pertenço a mim mesmo, não sou de ninguém, nem mesmo do Senhor. Isso vai sendo aprendido, e é isso que eu quero chamar mais atenção. Nós, seres humanos, à medida que crescemos, que nos desenvolvemos, vamos não apenas aprendendo a pecar, a fazer o que é contrário à vontade de Deus, mas aperfeiçoando novas formas de pecado e, o que é pior, licenciando, banalizando, tornando a prática do pecado, repito, aquilo que é contrário à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, algo comum, licenciado a todos, agradável e até mesmo desejável, algo a se buscar. De forma que a cada geração que passa, essa degeneração da
figura de Deus em nós, da imagem e semelhança de nós, ela é cada vez mais acentuada, gradual, aprofundada, enraizada. Então há uma tendência que, à medida que o tempo passa, as gerações se tornem cada vez mais pecaminosas pelo aperfeiçoamento do mesmo. E é interessante que ele diz que não devemos, ou melhor, ele faz uma pergunta: vocês não sabem que quando vocês se oferecem, é uma oferta, a alguém para lhe obedecer como escravos, você se torna um escravo daquilo? Ou seja, há notoriamente pessoas que voluntariamente se oferecem para obedecer de forma desmedida, ou seja, como escravo ao pecado. Nós somos ensinados ao longo da jornada a pecar. E, obviamente, o que eu vou falar de forma despretensiosa, né? Não de forma perversa, às vezes a gente aprende com os pais. Com os pais, às vezes a gente aprende a guardar rancor, a ser preconceituoso, às vezes com os pais a gente aprende a ser perverso, às vezes os nossos pais nos ensinam a ser difamadores, às vezes a gente aprende não porque eles dizem que a gente deve ser assim, mas porque a gente vai crescendo vendo eles serem assim, a gente aprende deles. A gente aprende a pecar porque o mundo à nossa volta é extremamente pecaminoso. E quando eu falo mundo, não estou falando de planeta Terra, tá, gente? Eu não estou falando de natureza. Eu estou falando de valores, sistemas, né? Governos, enfim. São aperfeiçoados no pecado e ensinam de forma cada vez mais enfática e objetiva, atraente, o que é contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus foi colocada de lado. Não se dialoga mais sobre qual vem a ser a vontade de Deus, não se ensina as pessoas a buscarem fazer a vontade de Deus. As pessoas não tratam mais seres humanos como criaturas, mas como seres criadores, não como pessoas que são sustentadas por Deus, mas como pessoas que sustentam a criação, né? E, aliás, a religião ajuda muito nisso, porque a religião passa a impressão de que Deus é sustentado pelas pessoas que o cultuam. É uma ideia idólatra. Se nós não cultuarmos a Deus, Deus não fica feliz, como se Deus precisasse de nós para ser feliz. São ideias equivocadas, muito mal compreendidas. Por quê? Porque foi aperfeiçoado o pecado. Então a gente vai aprendendo, seja com os pais, irmãos, familiares de modo geral, a gente vai aprendendo com a nossa cultura, com o mundo em que nós vivemos, e já existe essa predisposição, essa coisa intrínseca em nós em seguir todas essas coisas. A nossa carne é pecaminosa. A gente vai adquirindo ao longo do amadurecimento prazer por certas coisas que são totalmente contrárias à vontade de Deus, que envolve sensações, sentimentos, pensamentos, objetivos, perspectivas, propósitos. Isso vai fluindo dentro de nós. Arrogância, prepotência, soberba, vaidade, egoísmo. São coisas às vezes aprendidas de terceiros e também são coisas que afluem dentro de nós à medida que a gente vai crescendo. Ou seja, o mundo é maligno, o mundo é mau, né? E a gente vai crescendo nesse mundo, aprendendo com ele, a ser como ele, a sustentá-lo, a aperfeiçoá-lo na maldade. Mas quando a gente chega no versículo de número 17, Paulo exulta e diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham no passado sido escravos do pecado, agora passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ou seja, Paulo diz: houve um cisma na vida de vocês, houve um momento divisor de águas, que instituiu, como na história, um antes e um depois, e Cristo é o divisor dessa história.
Paulo diz: graças a Deus que tem o poder de tirar vocês da escravidão e do pagador da escravidão do pecado, que é a morte, como você vê no verso 23 do capítulo 6, quando ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o pagador do pecado é a morte. Quem pode livrar o homem do pecado, da escravidão do pecado, na condição de absoluta entrega e serventia ao pecado, a satisfação dos desejos pecaminosos, de uma vida que é conforme tudo que é contrário à vontade de Deus, e a morte? Quem pode livrar o homem disso? Paulo exulta: graças a Deus, só Deus pode nos libertar disso. Só Cristo Jesus na cruz do Calvário, que redime-nos dos nossos pecados ao derramar o seu sangue, fazendo expiação, o justo morrendo pelos injustos, o sangue precioso do Filho de Deus sendo derramado para que nós, injustos pecadores, fôssemos absorvidos dos nossos pecados, desde que, obviamente, crermos nele. E tudo de graça. E ao ressuscitar ao terceiro dia, provando que a morte só retém no sepulcro e só retém para sempre quem tem dívida de pecado. Se em Cristo todas as nossas dívidas de pecado são pagas, logo a morte não pode nos reter, logo somos ressuscitados com Cristo. Glórias a Deus por isso. Graças a Deus. Agora, ele diz: graças a Deus que, embora nós tenhamos sido escravos do pecado, fomos salvos, libertos, alforriados por Cristo Jesus, mediante a cruz do Calvário, e passamos, olha só, a obedecer. Antes obedecia como escravo. Voluntariamente obedecíamos como escravos o pecado. Agora passamos a obedecer de coração, inteireza de ser, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Da mesma forma que no mundo maligno, nós somos ensinados a pecar e aperfeiçoar formas de pecado e licenciar o pecado como algo comum, natural e bom. Em Cristo, nós passamos a aprender a fazer justamente o contrário. Em Cristo, nós somos ensinados, nós buscamos obedecer aquilo que é segundo a sua justiça, ou seja, a sua vontade, boa, perfeita e agradável, mesmo que as pessoas a questionem. Sempre será boa, perfeita e agradável. Sempre será geradora não de morte, mas de vida eterna. Sempre será geradora de libertação, transformação e cura. Nunca de destruição, morte e infelicidade. Ou seja, Paulo está nos convidando a aprender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Interessante que no verso de número 22, ele diz que o fruto desse aprendizado, dessa busca, dessa escravidão a Deus agora, é a santidade. E interessante que dentro desse contexto se desmistifica muito o conceito de santidade que muitas pessoas acreditam. Santidade como ser impecável, santidade como aquela figura sempre presente nos rituais, no templo, no lugar sagrado, ou coisa do tipo. Mas se fala do santo como alguém que persevera no aprendizado do que é bom, que nem sempre consegue, que muitas vezes fracassa, mas que persevera em fazer o que é segundo a vontade de Deus, mesmo às vezes desejando fazer o que é contrário à vontade de Deus, que busca amar e escolhe amar, mesmo sentindo aversão, que escolhe perdoar, mesmo sentindo rancor, que escolhe bem dizer, mesmo tendo N razões para maldizer, que aprende que obediência, temor, fidelidade, amor a Deus não tem a ver necessariamente e imediatamente com sentimentos,
mas tem a ver com a decisão de obedecer. Ou seja, na caminhada com Cristo, nem sempre os meus sentimentos seguem a minha razão, e nem sempre a minha razão segue os meus sentimentos. Mas na caminhada com Cristo eu aprendo que a obediência a Ele é incondicional. Não é passível de discussão, diálogo, e não necessariamente alinhará as coisas, sentimentos e ações, ou sentimentos e pensamentos. Amar a Cristo significa, mesmo achando alguém hipócrita, desejar o bem dele, não o mal. Eu já falei isso diversas vezes na nossa comunidade, que amar ao próximo não significa ter todas as afinidades, não significa se sentir atraído pela companhia do outro, muito pelo contrário. Às vezes é impossível você se sentir atraído pela companhia de todo mundo, ou você ter afinidades com todo mundo. É impossível isso acontecer. Mas amar ao próximo significa ter a decisão de ofertar, dedicar e se dedicar ao próximo sempre para o bem dele. Sempre. E a gente, na caminhada com Cristo, vai passando por esse processo de desaprender o que nos foi ensinado de mal e reaprender aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aliás, no capítulo 12 de Romanos, nós somos convidados a sermos transformados, a não nos contentarmos com este mundo, mas sermos transformados pela nossa mente, que tem que ser segundo Cristo, para discernir, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Eu não me conformo com o que aprendi, com o que me tornei segundo o mundo. Eu vou desaprendendo. E segundo a mente de Cristo, a mente renovada em nós, eu vou aprendendo novamente o que é bom, o que é muito bom segundo Deus, qual é o propósito dele para mim, o que é a vontade dele para mim e o que é a vontade dele para o todo, para o coletivo, quais são os propósitos dele para a sua criação. E a gente vai aprendendo e vai sendo transformado. Paulo fecha o 18 dizendo: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E alguém pode questionar: que vantagem tem deixar de ser escravo de uma coisa e passar a ser escravo de outra? Bem, é fato, fácil. A gente está sendo liberto do pecado, que é gerador de morte. E nós estamos sendo escravos de Deus, que é gerador de vida. Quando me torno escravo do pecado, não há esperança. Mas me tornando um escravo de Deus, só há esperança, alegria, contentamento. E alguém pode dizer: não, mas eu não quero ser escravo de Deus. E obviamente, se você ler o verso 19, Paulo está usando o termo escravo só como uma forma de ilustração, pois a relação com Deus não é uma relação escravocrata, não é uma relação de roubo, de invasão ou destruição da liberdade humana, de escolha, nada disso. Apesar de que, em Deus, eu sinceramente não faço questão nenhuma de ser determinante nas minhas opções, porque no final das contas tudo que eu quero e tudo que nós seres humanos deveríamos querer fazer é a vontade dele. Mas enfim, a minha oração e o convite a vocês é que o Senhor nos ensine qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Que o Senhor nos ajude a obedecer aquilo que por Ele, pelo Seu Espírito, nos tem sido ensinado. Que nos ajude a desvincular, deixar de lado, para trás, o mal que nos foi ensinado, para que a gente não seja disseminadores, propagadores de pecado, que não sejamos instrumento da injustiça, que faz vítimas, que corrompe, que mata, que licencia o ódio, toda forma de miséria, mas que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, propagadores do que
é necessário, é agradável, é desejável ao coração de Deus para os homens. Sejamos propagadores da justiça, instrumentos da justiça, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Um beijo no seu coração, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Fica com Deus.